Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Geraldo, professor titular da disciplina de Introdução à Engenharia e Ética Profissional. Eu estou fazendo esse vídeo para poder fazer alguns esclarecimentos sobre os questionários 1, 2 e 3 da disciplina e ainda mais especificamente sobre uma questão que gerou algumas dúvidas no questionário, que hoje ela está no questionário 2 da disciplina, referente à unidade 2 do livro, né? Que é uma questão que trata sobre o período paleolítico, período neolítico, sobre a idade do bronze e idade moderna. São as alternativas que a gente tem nessa questão. E ela gerou um pouco de dúvidas para vocês. O primeiro posicionamento que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Eu realizei, junto com a equipe técnica, uma alteração na ordem das perguntas dentro dos questionários 1, 2 e 3. Porque algumas delas estavam fora de ordem em relação ao conteúdo do capítulo do livro. Então, todos esses questionários eles já estão organizados de forma que as questões tratadas no questionário sejam referentes àquela unidade do livro. Então, isso já está ok. Um outro ponto também é o seguinte: alguns alunos já tinham realizado esses questionários, até alguns já tinham feito as duas tentativas desses questionários, do 1, 2 e 3. Então, para que nenhum aluno seja prejudicado, e após também o esclarecimento dessa questão que gerou algumas dúvidas, para esses questionários, exclusivamente para esses questionários, questionário 1, 2 e 3, vão ser feitas, vai haver a possibilidade de uma terceira tentativa. Essa terceira tentativa ela só vai ocorrer para os alunos que tiveram uma pontuação, que não obtiveram pontuação total no questionário. Então, a gente vai dar uma outra tentativa para esse aluno realizar o questionário, justamente por causa desses probleminhas que ocorreram da organização dessas questões. Tá ok? Então, fica claro para vocês, as questões foram reorganizadas no questionário 1, 2 e 3, e para quem já tinha feito as duas tentativas e não tinha obtido o valor total, vai ter uma terceira tentativa para esses alunos, tá ok? Agora, sobre a questão que trata sobre o período paleolítico e tudo mais, eu estou até com essa questão aberta aqui na lateral da minha tela, e aí essa questão, ela fala o seguinte: dentre as alternativas abaixo, marque a resposta incorreta. E aí tem uma alternativa para o período paleolítico, uma outra alternativa do período neolítico, uma da idade do bronze e a outra da idade moderna. Eu acho que um ponto que gerou muita dúvida em algumas pessoas, em alguns alunos, até alguns alunos meus que abordaram essa questão, foi entre o período neolítico, as características do período neolítico e a idade do bronze. O que tem que ficar claro para vocês é que, principalmente no período neolítico, o que ocorreu é que a humanidade, as pessoas, que existiam naquela época, os homens que existiam naquela época, eles mudaram a forma deles de agir. E essa mudança da forma deles de agir, principalmente saindo da idade do período paleolítico, que era onde os homens eram caracteristicamente nômades, não existia o cultivo de alimento. Então, quando a gente transpõe isso para a idade paleolítica, acontece uma mudança. O homem passa a se fixar em alguns locais, e acontece o surgimento de algumas características. Essas características elas estão bem explícitas lá na unidade do livro. Se alguém tiver alguma dificuldade para encontrar isso, pode mandar uma mensagem lá no Fórum Geral de Dúvidas, ou através de uma mensagem individual também, que eu posso responder isso de forma mais clara. Eu estou respondendo de forma mais genérica para que eu não dê a resposta para vocês. Então eu quero que vocês consultem o livro. Estou fazendo alguns esclarecimentos, mas quero que vocês consultem o livro para realizar essa questão. Então fica claro que no período paleolítico a gente teve uma mudança de comportamento do ser humano. O ser humano passa a se fixar em alguns locais justamente porque ocorreu o surgimento de algumas características daquela comunidade. Então surgiu uma característica, se foi desenvolvida essa característica, e o ser humano passa a se fixar. Isso caracteriza muito o período neolítico, esse surgimento. Na idade do bronze, houve uma evolução, principalmente com o uso, como o próprio nome diz, a idade do bronze e outros metais também que começaram a ser utilizados nessa época. Houve uma mudança
das características da sociedade. Principalmente, a gente já tinha na Idade Paleolítica o desenvolvimento da construção. O homem já começava, mesmo que muito rudimentar, de forma muito rudimentar, mas o homem já utilizava ali algumas, ou parte da natureza, junto com alguma construção, ou até mesmo construções mais rudimentares. Mas na Idade do Bronze a gente tem uma evolução dessa forma de construção, da construção civil, vamos dizer assim, né? Então a gente tem uma evolução das características da construção. E ali o uso dos metais também. Então, e na Idade Moderna, a gente já tem uma transformação. A gente passa nessa questão, ela não entra, ela não aborda nenhuma das alternativas da Idade Média, né? O período ali da Idade Média. Mas a gente, na Idade Moderna, a gente tem uma transposição da Idade Média, que era uma idade ali onde a ciência ainda não tinha sido muito desenvolvida, a gente tinha muitas características ainda do feudalismo. A gente tem uma mudança dessas características e algumas evoluções, principalmente do ponto de vista de máquinas, equipamentos, que ocorreram ali dentro da Idade Moderna também. Eu acredito que o vídeo possibilitou um esclarecimento para vocês e eu peço que vocês consultem o livro novamente. Procurem entender. Essa questão vale muito a interpretação. O aluno precisa entender o que aconteceu em cada uma dessas épocas. O que realmente aconteceu. Não o que foi melhorado ou que ou que sofreu uma aprimoração. Mas o que realmente surgiu em cada uma dessas épocas. Tá certo? Eu espero também que tenha esclarecido para vocês. E, novamente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente ou pelo Fórum Geral de Dúvidas ou pelo chat. Pode entrar em contato com o tutor virtual também, que ele vai reportar também alguns problemas para mim. E eu espero que os outros questionários também, todos eles já foram conferidos, estão dentro do conteúdo das respectivas unidades. E qualquer outro problema, só vocês entrarem em contato com a gente pelos canais aí que nós temos de comunicação aí dentro do sistema, tá ok? Uma boa tarde aí, ou boa noite, ou bom dia para quem estiver assistindo em algum outro horário.